Olá, meus queridos irmãos e amigos, a paz do Senhor Jesus. Muito bem-vindos ao nosso canal, o canal da Editora Betel, o canal que eu sempre digo é o canal que promove aquela que é a maior e melhor escola do mundo, a Escola Bíblica Dominical. Eu sou o pastor Luiz Prates, mais uma vez me reúno aqui com os meus amigos de todas as semanas, pastor Marcos Santana e pastor William Barros, para juntos darmos continuidade ao estudo da nossa preciosa revista que estamos estudando agora no primeiro trimestre de 2023, Evangelho de Marcos. Estamos estudando essa lição maravilhosa e o vídeo de hoje é sobre a lição de número 6, que tem por título A Autoridade do Servo. E nós vamos estar comentando hoje 3 tópicos, como sempre fazemos. A autoridade sobre a natureza, no tópico 1, com o pastor Marcos Santana. A autoridade sobre os demônios, no tópico 2, com o pastor William Barros. E a autoridade sobre as enfermidades, no tópico 3, comigo. Então vamos ao nosso estudo. Peço a você que pegue agora a sua Bíblia. Nós usamos aqui, como eu sempre digo, a Bíblia do culto. Se você não tem a Bíblia do culto e você deseja ter, você vai entrar em contato aqui com os canais aqui que o Alex vai deixar para você. Você pode adquirir a Bíblia do culto. Eu quero ter aquela Bíblia que o pastor Prates usa lá no Foco na Lição, lá na aula completa. Então a Bíblia do culto está aqui, essa maravilhosa Bíblia que Deus deu para a Editora Betel, e nós estamos com muita alegria aqui pregando a palavra de Deus e usamos a palavra de Deus aqui, a Bíblia do culto. Então nós usamos a Bíblia do culto. Pega a sua Bíblia do culto, pega a sua revista. Hoje eu estou com a capa dura, você pode ter uma outra, tanto a versão formato grande como a versão normal, você pode estar com ela, pega ela agora, uma canetinha e o seu plano de aula, porque nós vamos dar início agora ao nosso estudo. Quero dar as boas-vindas aqui ao pastor William Barros para trazer aqui para nós a sua participação, onde ele estará fazendo a leitura do texto áureo e da verdade aplicada. Pastor William Barros, seja bem-vindo, meu amigo, a paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor, pastor Luiz Prates, pastor Marcos Santana e a todos vocês, meus irmãos, que estão conosco aqui para mais esta aula de número 6, a autoridade do servo. Nosso texto áureo está em Marcos capítulo 4 e o verso 41. Eles sentiram um grande temor e diziam uns aos outros: mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? E nossa verdade aplicada vai nos ensinar que a revelação acerca da autoridade de Jesus Cristo, registrada nos evangelhos, deve produzir em nós confiança e impulsionarmos no cumprimento da nossa missão evangelizadora. Também quero dar as boas-vindas ao pastor Marcos Santana, que estará fazendo a leitura aqui do texto de referência. Também estará falando sobre os objetivos da lição e logo na sequência fazendo uma oração. E logo fazendo a oração, ele já vai estar voltando aqui com os irmãos para dar sequência já no estudo do tópico 1. Pastor Marcos Santana, um prazer receber o senhor aqui. Seja bem-vindo, a paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor, pastor Prates, pastor William e aos nossos irmãos. Objetivos da lição: evidenciar as manifestações da autoridade do servo, expor a autoridade demonstrada pelo servo, apresentar a abrangência da autoridade do servo. Textos de referência: Marcos capítulo 4, versículos 35, 36, 37, 38 e 39. Convido os irmãos para estarmos agora orando. Maravilhoso e eterno Deus, nosso Pai Celestial, nós louvamos e exaltamos o nome do Senhor, que é sobre todo nome. Te damos graças pela Tua palavra que chegou até nós, por Jesus Cristo, a quem o Senhor enviou a este mundo para nos salvar, para nos resgatar. Em nome de Jesus, pedimos a Tua bênção para esse momento de estudo da Tua palavra. Que o Teu Espírito Santo nos conduza, nos ensine,
nos esclareça, que vidas sejam renovadas, fortalecidas por intermédio da exposição da Tua Palavra, e a Igreja edificada para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, a lição de hoje, ela está expandindo um assunto que já foi tratado de forma bastante breve na lição 3, quando estudamos sobre as particularidades do servo. Nós vimos na lição 3 que uma das características da identidade do servo é a autoridade. Isso foi visto lá no tópico 2 dessa lição. Então, deixo como sugestão os irmãos, no estudo e na preparação da aula, estarem recorrendo à lição de número 3. Também quero deixar como sugestão para servir de auxílio no estudo desse tema, autoridade do servo, a revista do terceiro trimestre de 2019, da editora Betel, quando estudamos sobre o Evangelho de Lucas, mais especificamente a lição de número 5, cujo título é A Autoridade e o Poder Demonstrados por Jesus. Então ficam essas dicas bibliográficas para os irmãos. Num primeiro momento, é enriquecedor, nós vamos ver isso, aproveitarmos a presente lição para conectarmos este assunto, ou seja, a autoridade do servo, com Marcos, capítulo 1, versículo 1, quando o evangelista escreve: Jesus Cristo, Filho de Deus. É fundamental que, ao falarmos e estudarmos e expormos a autoridade de Jesus, haja uma íntima conexão com a identificação de Jesus Cristo como Filho de Deus. Por que esta observação? Eu compartilho com os irmãos esse pensamento que me veio à mente enquanto estava preparando esse esboço. Para não reduzirmos, não sermos reducionistas em relação a essa reflexão, como se os acontecimentos que foram registrados nos evangelhos tivessem como propósito tão somente nós sermos bem-sucedidos no enfrentamento das diversas situações. Então, quero aqui enfatizar esse ponto. Os registros nos evangelhos não podem ter o seu sentido reduzido a servirem apenas de princípios, de exemplos para enfrentarmos as situações do dia a dia. Mas também, então não é somente para isto, mas é também, principalmente nesse trimestre, nós focarmos um dos propósitos do evangelista Marcos ao escrever o seu evangelho. E o propósito é esse: Jesus Cristo, Filho de Deus. Esse primeiro versículo de Marcos é fundamental para estudarmos o Evangelho de Marcos. Então, nós vamos ver que essa verdade do primeiro versículo de Marcos, ela é atestada pela demonstração de autoridade. Autoridade
ímpar de Jesus, autoridade singular de Jesus. A partir dessa declaração, Marcos mostra essa autoridade de Jesus como atestando a sua divindade. Feita essa observação, creio ser bastante útil nós lançarmos esta pergunta para a classe: que cristologia estamos seguindo? Que cristologia estamos pregando? Nós vamos ver no presente estudo que na nossa jornada cristã nós precisamos, é fundamental refletirmos toda a nossa vivência cristã. Reflita uma adequada cristologia, ou seja, bíblica, de acordo com a revelação da palavra de Deus. Ou seja, sabemos verdadeiramente quem é Jesus? Se sabemos verdadeiramente quem é Jesus, e isso só é possível a partir da revelação escrita que chegou até nós. Então, na nossa jornada cristã, nós precisamos refletir esse conhecimento bíblico acerca de Jesus. E isso por intermédio da nossa confiança e por intermédio do cumprimento da missão. Se temos um entendimento adequado sobre quem é Jesus, então nós vamos refletir no nosso dia a dia uma confiança total em Jesus e um comprometimento no cumprimento da missão. São os dois aspectos que estão presentes no encerramento do Evangelho de Mateus. Interessante, Jesus aparece ressurreto aos seus discípulos. A Bíblia diz, o adoraram, mas alguns duvidaram. A partir daí, disse-lhe Jesus, toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Essa palavra de Jesus nos remete a Daniel, capítulo 7, versículos 13 e 14. Lá menciona o Filho do Homem e diz, foi-lhe dado o domínio e a honra e o reino, e o seu domínio é eterno. Então é como se Jesus estivesse dizendo para os seus discípulos, vocês estão me adorando? Adorem mesmo. Agora, é como se ele dissesse para o segundo grupo, alguns duvidaram, vocês estão duvidando? Não duvidem, porque eu tenho toda a autoridade. Agora notemos, porque Jesus tem toda a autoridade, então nós encontramos nos evangelhos, eu vos envio como o Pai me enviou. Porque Jesus tem toda a autoridade, ide por todo mundo, pregai o evangelho. Porque Jesus tem toda a autoridade, ide, ensinai, batizai. E aí, meus irmãos, como se o Espírito Santo ele estivesse reforçando esta verdade, esse assunto, quando nós chegamos em Marcos, o primeiro versículo de Marcos é Jesus Cristo, Filho de Deus. Então, esse tema, autoridade de Jesus, deve produzir em nós a adoração que se expressa em confiança e comprometimento com o cumprimento da missão. Tópico 1. Autoridade sobre a natureza. Autoridade demonstrada enquanto cumpre o ministério e, segundo, autoridade demonstrada em julgamento e juízo no contexto religioso. Então, a título didático,
eu compartilho com os irmãos. Os subtópicos 1.1 e 1.2 é a autoridade demonstrada enquanto cumpre o ministério. E no subtópico 1.3 é a autoridade demonstrada em julgamento e juízo no contexto religioso. Antes de nós refletirmos sobre os subtópicos, é importante compartilharmos com a classe alguns sentidos da palavra autoridade. Poder sobre pessoas e coisas, domínio, governo, liberdade de fazer como quiser. Evidentemente que quando esse sentido se refere a Deus, essa liberdade de ação, claro, ela é absoluta e irrestrita. Tendo esses aspectos em mente, subtópico 1.1, a demonstração da autoridade sobre a tempestade. Importantíssimo que o estudo desse subtópico nós estejamos sempre tendo em mente a referência bíblica que o comentarista fez ao abordar este subtópico. Marcos, capítulo 4, versículos 35 a 41. Acompanhe comigo na sua Bíblia. Versículo 35 diz: Cristo ordena e os discípulos obedecem. É fundamental nós termos isso em mente ao estudarmos sobre a autoridade de Jesus sobre a tempestade. Notemos que ele passou o dia ensinando, é o contexto desse texto. Já era tarde. Versículo 37. Levantou-se grande temporal de vento. Eles, notemos, estão em obediência. Segundo ponto, Jesus está presente. Pastor Prates, Pastor William, os discípulos estão obedecendo, Jesus está presente, mas notemos, levantou-se um grande temporal de vento. Versículo 38, a Bíblia diz que Jesus está dormindo. Irmãos, como dito, o contexto mostra que ele passou o dia ensinando e já era tarde. Jesus está dormindo, mas, irmãos, ele tem autoridade. Jesus está cansado, mas ele tem autoridade. E no momento certo, ele vai agir. Notemos como se encerra esse relato dessa tempestade. O vento e o mar lhe obedecem. Notaram que o relato começa com a obediência dos discípulos e o relato encerra com a obediência do vento e do mar. E aí é fundamental nós linkarmos isto com o relato seguinte, que aí nós vamos ver no relato seguinte que há missão do outro lado para ser cumprida. Há uma pessoa que precisa ser liberta, há uma cidade que precisa ser alcançada pelas boas novas de salvação. Subtópico 1.2, autoridade sobre o vento. Continuamos refletindo enquanto o ministério está sendo cumprido. E isso deve despertar-nos para os dias de hoje. O texto bíblico que serviu de referência é Marcos 6, 45 a 51. Convido os irmãos para acompanharem na sua Bíblia. Versículo 45. Ele ordena e os discípulos obedecem. Notem a semelhança com o relato anterior. Já era tarde. A Bíblia diz que eles estavam no meio do mar, remando com dificuldade e o vento sendo contrário. Diferentemente do outro relato, ele agora está ausente. O outro relato, Jesus estava no barco,
mas agora ele está ausente. Mas atenção, ele está ausente, mas ele tem autoridade. Ele está ausente, mas não está indiferente. Ausente, mas não está distraído, não está passivo. A Bíblia diz que quando Jesus vê os discípulos no meio do mar e a dificuldade, ele então vai ao encontro dos discípulos. Ele está chegando. Interessante, o registro de Mateus fala que quando Jesus entra no barco, primeiro, há adoração e segundo, há uma declaração, uma confissão. Verdadeiramente é o Filho de Deus. Adoração e confiança. O que existe do outro lado quando o barco chega com os discípulos de Jesus? A missão do outro lado. Os irmãos estão vendo como o estudo da autoridade de Jesus, nós não podemos separar destes aspectos. Confiança, adoração, a missão a ser cumprida. E por último, subtópico 1.3, autoridade demonstrada sobre as árvores. E aí eu quero retornar àquele aspecto que eu deixei como sugestão. Agora é em relação ao aspecto religioso. O texto de referência é Marcos 11, 12 a 26. Autoridade de Jesus para julgar e decretar juízo no contexto religioso. Nesse texto, Jesus está na sua última semana. Interessante estudarmos esse relato com um texto paralelo. Mateus, capítulo 21, versículos 12 a 22. Jesus chega no templo. O que Jesus vê no templo? Vendiam, compravam. O que Jesus faz? Derriba a mesa, cadeira, e os religiosos ficam indignados. Ao sair do templo, Jesus vê a figueira. E a Bíblia diz que Jesus estava com fome. Essa figueira tinha folhas, mas ele não achou frutos. Ele está com fome, mas não há frutos. Irmãos, os figos aparecem antes das folhas. Ora, se tinha folha, então era para ter figo, era para ter fruto. E aí Jesus fala, nunca mais coma alguém fruto de ti. Que lição tremenda, porque Jesus opera isto nesse contexto da sua última semana de julgamento e juízo, não apenas sobre a figueira, mas sobre o templo, sobre o serviço religioso, sobre a vida religiosa. Notar que depois Jesus vai falar sobre o que não pode faltar na vida dos discípulos. Não deixem de ler isso. Jesus mostra que tem que ter fé, tem que ter perdão, tem que ter oração na vida do autêntico discípulo de Cristo. Encerrando, eu compartilho com os irmãos esses três pensamentos. Autoridade demonstrada aponta para a divindade de Jesus. Segundo, autoridade para socorrer, mas atenção, ele também tem autoridade para julgar e emitir juízo. E por último, a autoridade que deve produzir em nós, que dizemos que somos de Jesus Cristo, adoração, confiança, submissão, temor e responsabilidade, até que Cristo venha com a ajuda do Espírito Santo. Amém. Meus amados irmãos, nós já vimos com o pastor Marcos Santana no nosso tópico primeiro sobre a autoridade de Jesus sobre a natureza. No nosso tópico 2, nós vamos continuar aprendendo e estudarmos sobre a autoridade de Jesus sobre os demônios. É preciso ter uma visão equilibrada e sadia com relação a esse aspecto. Você sabe que muitas pessoas acabam indo para um extremo ou para outro em relação a esse tipo de assunto. Que extremos seriam esses? Um extremo é acreditar que tudo é demônio, tudo é espiritual. As pessoas veem a manifestação demoníaca em qualquer coisa ruim que acontece. Por exemplo, o filho dá uma dor de cabeça na hora de ir para a igreja, é seta. O carro não pega no final do culto, é a fúria do inimigo. Lembra do CD? Na época do CD, o pessoal ia cantar com playback, às vezes, botava o CD para tocar, parava no meio. Às vezes era um problema no CD, mas dizia que era o inimigo que não quer que eu cante. E por aí vai. Você vai com certeza lembrar de episódios
acaba sendo até hilários com relação a esse tipo de coisa. Agora, um outro extremo talvez seja tão terrível quanto o primeiro, que é o quê? Nada é espiritual, nada é demônio. Às vezes uma pessoa está realmente endemoniada. Não, isso aí é surto psicológico, isso aí não é demônio não. E às vezes é demônio, ele está precisando de libertação. Então a gente precisa fugir tanto de um extremo que leva ao fanatismo e do outro extremo que leva a uma visão secularizada do mundo, abrindo mão de uma visão com discernimento espiritual das coisas à nossa volta. Então, a gente precisa ter uma visão equilibrada com relação a isso. Entendendo isso, meus irmãos, vejam que Jesus demonstra uma autoridade no mundo espiritual, no seu ministério terreno, que vai fazer com que as pessoas fiquem perplexas, chocadas. E até os demônios reconhecem a autoridade de Jesus. Jesus, em certa ocasião, ele encontrou um gadareno. Os irmãos conhecem a passagem. Aquela pessoa dominada por aquela legião de demônios, vai nos ensinar alguns aspectos importantes em relação a isso. A primeira, existem problemas que a pessoa enfrenta e é necessário discernimento. Por quê? Ele parecia um lunático, se jogando pelas rochas, no fogo, arrebentando cadeias, agindo como um louco. Mas havia a manifestação demoníaca ali, não era simplesmente um problema psiquiátrico. O problema desse homem não se trataria com remédios psicotrópicos. O problema dele era problema de manifestação ou possessão demoníaca. Então aqui já vale um alerta para cada pessoa que assiste essa aula. Meus irmãos, nós não podemos começar uma caça a bruxas e acabar entrando num extremo ou outro que eu trouxe aqui. Mas, por outro lado, precisamos pedir a Deus discernimento para perceber a real manifestação por trás de algumas coisas que acontecem à nossa volta. Às vezes você está lidando com uma coisa que você pensa que vai resolver no psiquiatra. Às vezes você está lidando com uma coisa que você pensa que vai resolver simplesmente procurando um terapeuta ou procurando, quem sabe, um coach. Ou procurando um amigo para aconselhamento. E a vida ali está precisando de libertação. De libertação. Sabe, meus irmãos, não se pode subestimar o trabalho profissional em qualquer área das áreas humanas que podem servir ao ser humano. Como, por exemplo, buscar um psicólogo, um psiquiatra, buscar ajuda terapêutica, tudo isso é importante. Mas, por outro lado, meus irmãos, eu vou dizer uma coisa para vocês aqui, olhando olho no olho, e isso realmente me deixa perplexo. Eu já vi pessoas que disseram para mim, sabe o quê? Não, faz o seguinte, alguém fala assim, vamos no culto, tá tendo um culto de libertação, um culto de oração tremendo lá na igreja. O pastor é uma bênção, o culto é de oração, o pessoal jejua, muitas pessoas são libertas, são curadas lá. A outra pessoa responde, sabe o quê? Não, vai ter uma palestra do fulano de tal, ele mudou minha cabeça com relação a negócios, com relação a estilo de vida, olha, vai ser melhor. Para pensar, irmão, o que está acontecendo com a gente? Irmão, uma pessoa deixar de ir, tá vendo que a pessoa está desconfiada que a pessoa está endemoniada. Não, vamos na palestra motivacional, vamos na palestra que vai dar um direcionamento, um norte na vida. Irmão, pelo amor de Deus, olha o que está acontecendo com a gente. Então, meus irmãos, nós precisamos de discernimento. Mas isso é uma coisa que não vem com livros. Você não pode enxergar onde está a manifestação demoníaca, em muitos casos, apenas com o olhar, será? Não, você precisa de oração, você precisa de comunhão com Deus, você precisa olhar e ter entendimento espiritual, discernimento de Deus. E isso não vai vir assistindo série de TV a noite toda, isso não vai vir na tua vida vendo toda a temporada da série durante a madrugada. Isso vai vir na oração, é no jejum, é buscando a Deus que vai vir esse tipo de coisa para você. Quando Jesus encontra o gadareno, vejam, outra coisa importante, havia uma legião de demônios, não era um demônio que estava no corpo dele, havia uma legião de demônios no corpo daquele homem. Meus irmãos, algumas batalhas que você está enfrentando são batalhas pesadíssimas, são batalhas terríveis. Eu já vi pessoas esgotadas depois de algumas situações,
Parece que o corpo não tinha mais força, fracos, alguns ficaram doentes, levaram dias para se recuperar. Você está lidando contra o reino das trevas. Você não pode se isolar nesse momento, você precisa de ajuda, você precisa de revestimento. Escuta o conselho que Deus está te dando hoje nessa aula aqui. Você está precisando buscar, você está precisando orar, jejuar acerca desse problema, está precisando se revestir. Você está enfrentando o reino das trevas. Ele vai te iludir, vai te enganar, vai te manipular, até te destruir. Você precisa de revestimento para lidar com o que você está enfrentando. Jesus não aparece do nada aqui expulsando esses demônios. Embora seja Deus, ele começa o ministério dele jejuando 40 dias antes de ser tentado pelo diabo. Ele vai escolher discípulos depois de passar uma noite toda em oração. As coisas não acontecem simplesmente por acaso, não é um estalar de dedos. Tem que pagar o preço, tem que estar preparado, tem que se revestir. Tira essa semana um dia para você. Se você pode de dia, faça isso. Se não puder, faz de noite. Mas separa um tempo para você a sós com Deus ou junto com alguém que gosta de orar. Sabe? Vai buscar, irmão. Vai buscar, irmã. Se reveste. Você vai ver que essa situação vai mudar de lado. Você vai ver que o que está acontecendo vai acabar. Eu tenho certeza que Deus está falando com gente que está assistindo essa aula agora. Jesus vai aparecer expulsando os demônios do Gadareno e eles nitidamente manifestam acreditar na autoridade de Jesus. Eles pedem para permanecer naquela região. Eles pedem para sair do corpo daquele homem e entrar nos porcos. Vejam que eles não queriam sair daquele território. Eles queriam permanecer ali. Você percebe a batalha espiritual por trás de algumas coisas? Eu não tenho tempo para poder gastar muito nisso, mas seguindo aqui, o nosso tópico 2.2 vai nos mostrar sobre uma autoridade inquestionável. Lendo aqui, irmãos, olha o que diz o nosso autor, no tópico 2.2. Uma vez mais, Jesus demonstra sua autoridade ao libertar um jovem lunático das garras dos demônios. Isso está em Marcos capítulo 9, versos 17 ao 27. É bom que se diga que o incidente da cura do jovem lunático ocorre após Jesus e os discípulos descerem do monte onde ocorreu a transfiguração. Refugiando-se na narrativa do texto do Evangelho de Marcos, podemos dizer que o espírito maligno que tomava conta daquele jovem atuava de duas maneiras distintas para que aquele jovem não recebesse a sua cura. A primeira, a ação dos demônios foi deixá-lo mudo, pois desse modo ele não tinha como rogar por aquela cura. E a outra maneira de atuação de Satanás foi deixá-lo surdo. Aqui eu abro inclusive um leque, um parênteses, para mostrar um outro fato. Irmão, existem doenças que a origem dela são psicossomáticas, ou seja, tem uma origem emocional, psicológica. Existem doenças que têm origem biológica, genética, hereditária, enfim, estilo de vida da pessoa, o que a pessoa come, o que a pessoa faz, vida sedentária, etc. Porém, esse texto mostra para nós que também existe uma outra causa para doenças. Existem doenças que são o resultado da manifestação de demônios na vida de determinada pessoa. Vejam, eu já contei aqui essa situação e vale a pena repetir aqui só para ilustrar o que eu estou trazendo aqui para vocês. Vejam que nesse exemplo aqui o rapaz havia ficado mudo e surdo, mas não era uma doença. Era um demônio que estava na vida dele. Quando ele foi liberto da manifestação demoníaca, ele ficou bom. Isso não significa que toda pessoa doente ou com surdez ou muda é demônio. Significa que existem alguns tipos específicos de manifestação de doenças que têm origem demoníaca. Agora vejam, isso eu presenciei. Eu estava pregando aqui no Rio de Janeiro, alguns anos atrás, numa igreja nossa do Ministério de Madureira, numa quinta-feira, na região aqui de Jacarepaguá, no Rio, e eu estava pregando. Quando eu terminei de pregar, uma senhora de uns 60 anos veio à frente numa cadeira de rodas, ela veio à frente aceitar Jesus. O pastor que estava dirigindo o culto, ele é muito usado na área de libertação. Ele veio no meu ouvido e falou para mim, ó, é demônio. Eu virei para trás, olhei para ele, ele disse para mim, ó, é demônio. Eu desci do púlpito, coloquei minha mão sobre aquela senhora e ela caiu da cadeira de rodas no chão. Irmãos, eu estou falando coisa que ninguém me falou, não.
Não estou falando coisa que eu li na internet, não. Estou falando para os irmãos coisa que eu vi com meus olhos. Ela não andava, ela era corcunda, e quando eu expulsei 5 demônios do corpo daquela senhora, quando o último demônio saiu do corpo dela, pasmem, ela já não era mais corcunda. E ela ficou em pé. Ela falou para mim, eu não nasci assim. Eu estava 18 anos corcunda. 18 anos sem andar. Agora vejam. Dissemos para ela, vai lá na porta e volta. Ela olhou, titubeou e foi andando. Foi difícil, foi lento, demorou, pernas trêmulas, segurando nas cadeiras, nos bancos da igreja. Foi a segunda vez. Irmão, na terceira vez que a gente falou, vai, ela estava correndo dentro da igreja. Ela simplesmente estava há 18 anos naquele estado. E era uma manifestação demoníaca. Imagine quantas pessoas estariam livres agora de cativeiros de doenças ou outros males se nós manifestássemos mais o poder de Deus para a libertação de vidas. Vejam que uma das marcas do ministério de Madureira, um dos marcos da Assembleia de Deus no Brasil, sempre foi a área dos dons espirituais. Vocês sabem disso que eu estou falando aqui. Eu cresci na igreja. Eu cresci vendo cultos de dia ou de noite de oração, onde gente vomitava câncer, onde pessoa levantava da cadeira de rodas. Eu vi gente com perna maior que a outra, a perna igualar. De gente com legião de demônios ser liberta. E depois de algum tempo é obreiro daquela igreja ou até o pastor daquela igreja, como eu já vi. E sabe o que está acontecendo agora, irmãos? Sabe o que está acontecendo nesse momento, enquanto eu gravo essa aula com vocês aqui? Nós estamos vendo uma geração que está surgindo que não quer mais culto, que não quer mais igreja. Irmãos, eu vi coisa nesse final de ano que eu nunca tinha visto na vida. Eu vi igreja falar assim, ó, irmão, nós vamos parar por aqui, Feliz Natal, Ano Novo, a gente volta no ano que vem. Mês que vem, no segundo domingo a gente volta, vamos entrar em recesso. Igrejas entrando em recesso. Gente que virar para mim e falar assim, não, o culto terminar mais cedo, muito culto, estou cansado. Gente que está cansada de culto. Não dá mais ênfase ao batismo com o Espírito Santo, nem aos dons. E aí, irmãos, qual é o resultado disso? Muitas pessoas endemoniadas, muitas pessoas oprimidas. Pensem comigo, irmãos, pensem comigo. Você pega os evangelhos e está lotado de demônio. Irmão, é muito demônio. Eu cheguei agora domingo passado de Israel. Eu fiz uma viagem agora para estudar, visitando sítios arqueológicos, sem caravana. Irmãos, eu cheguei no local na Galileia, chamado Cesareia de Filipe. Você acha lá vestígios de um culto no tempo de Jesus ao deus Pan, ao deus do pânico. Um local onde se oferecia até vidas humanas, isso dentro de Israel, na época de Jesus. É por isso que a Bíblia vai chamar a Galileia de Galileia dos gentios. E você pega a Galileia, o que acontece? Onde Jesus entra, expulsou demônio, expulsou demônio, expulsou demônio, trazia os que tinham espírito imundo. Irmão, aí eu pergunto a vocês, vocês acreditam de verdade que o Brasil hoje, que o mundo de agora, tem menos demônios que tinha na época de Jesus? Você acredita mesmo? A pergunta então é, então o que houve com a gente? O que houve com a nossa geração? Que nós perdemos poder. Que as pessoas continuam endemoniadas em muitos casos. Meus irmãos, nós precisamos pegar a aula de hoje e tirar disso hoje uma lição importante. Até porque o nosso tópico 2.3 vai dizer o quê? Que Jesus concede o poder de expulsar os demônios. Ou seja, é a nossa tarefa agora fazer isso. É a nossa missão, irmãos. Querido, não é a missão apenas de pastores e líderes. É para os que creem. Ou seja, é para mim e para você que está assistindo essa aula. Deus quer que você manifeste o poder de Deus para desfazer as obras de Satanás nesse mundo. Mas isso não pode acontecer na carne, nem no natural, com pensamento positivo, apenas com gritos ou batendo o pé. Isso só acontece com a autoridade do Espírito Santo.
a autoridade concedida aos que creem e aos que buscam a Deus. Porque Jesus deixou claro que existem determinadas castas de demônios que só vão sair com jejum e oração. Ou seja, tem coisas que você está lidando que não adianta. Se você não clamar, se você não buscar, se você não se revestir, não vai vencer. Não vai conseguir superar. Essa é a realidade, irmãos. Tem gente assistindo essa aula que tem coisa que está acontecendo na tua casa, tem coisa acontecendo na tua vida que não era para estar acontecendo, mas você não buscou. Você não se revestiu. Você gritou. Você até xingou. Você brigou. Mas você não desceu à casa do oleiro. A minha oração nessa aula de hoje é que de verdade você possa parar hoje e buscar a Deus. Porque, irmão, eu não estou falando aqui de matéria acadêmica. Eu estou falando aqui de autoridade para expulsar demônios. E eu pergunto, o que se espera de alguém que aprende e que assiste a aula da escola dominical aqui com a gente nesse canal, ou no domingo de manhã na escola dominical? Que ele saia da aula se prontificando a buscar, a se revestir e expulsar demônios. Ou seja, isso aqui não é para você pegar e colocar no quadro, um mural. Não é para você sublinhar apenas versículos da Bíblia e pintar de azul ou de vermelho na sua Bíblia. Não! Isso aqui é para você sair da aula e começar a manifestar o poder de Deus. Não precisa sair fazendo caça a bruxas, nada disso. Mas você e eu precisamos acreditar que a missão da igreja é desfazer as obras do diabo. E sendo assim, nós precisamos desse revestimento. E acredite, você vai começar a ter experiências no mundo espiritual que você nunca teve antes. Você vai começar a ver a manifestação de Deus no seu local de trabalho, onde você estuda, onde você mora, até mesmo no seio da sua família e parentela. Você vai começar a ver e experimentar o que Deus pode realizar e fazer. As pessoas vão começar a enxergar você como uma autoridade espiritual. É o que eu quero frisar aqui antes de terminar. Autoridade espiritual. Você pode ter 16 anos de idade. Você pode ser um garoto com 18 anos, que não é nem obreiro. Mas alguém vai dizer assim, fulano tá ali, ó, tá estranho. Chama o João. Que isso? Liga para ele agora, fala para ele vir aqui. Por quê? Ele vai saber o que fazer. Autoridade espiritual. Tem pessoas que podem ter títulos, cargos, e nem por isso são autoridade espiritual. Você precisa hoje desse revestimento. Autoridade espiritual. Que Deus vos abençoe em nome de Jesus. Muito bem, quero agradecer aqui ao pastor William Barros pelo brilhante comentário aqui do ponto 2, também o pastor Marcos Santana pelo brilhante comentário do ponto 1, e agora peço a você que continue conosco mais um pouquinho. Vamos estar estudando agora sobre o ponto 3, a autoridade de Jesus sobre as enfermidades. Eu separei aqui algumas coisas que eu quero compartilhar com você aqui no encerramento desse nosso vídeo. Que Jesus, o Senhor, Ele não somente curava, Ele não somente operava, Ele não somente fez milagres, sinais e maravilhas, mas Ele também concedeu aos discípulos a autoridade. E conforme nós vemos lá em Marcos 16, 18, essa autoridade que Ele estava dando aqui, nós podemos até ler. Eu acho interessante a gente fazer a leitura aqui para ficar bem claro. Marcos 16, 18, o livro que nós estamos estudando aqui. Veja o que o Senhor Jesus passou para os seus discípulos, para os seus apóstolos, essa maravilha dessa autoridade que ele diz assim, ó, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Olha que maravilha, ele não somente fez, mas ele também deu autoridade, ele concedeu esse poder aos seus discípulos, e esse poder ele não foi limitado apenas aos discípulos, aos apóstolos, não. Esse poder o Senhor Jesus deixou conosco através do Espírito Santo, que continua conosco até a volta de Jesus. Nós, a igreja do Senhor, os lavados e remidos no sangue do Senhor Jesus, nós também temos esse poder e essa autoridade no nome de Jesus, também operar esses sinais que Ele nos concede por sua graça. É muito importante e significativo notar
que todos os 4 evangélicos destacam a autoridade que Jesus tinha sobre as enfermidades. E essas enfermidades, o comentarista destaca aqui, que vai de uma simples febre, Marcos 1, 29 ao 31, que foi no caso da sogra de Pedro, a uma ressurreição, como no caso da filha de Jairo, Marcos 5, 35 ao 43. E eu também anotei aqui que tendo o Evangelho de Marcos, capítulo 1, do 29 ao 30, como exemplo, nós podemos resumir o ministério de Jesus da seguinte maneira: ensino, cura, pregação e expulsava demônio. Então o ministério de Jesus, baseado no Evangelho de Marcos, capítulo 1, do versículo 29 ao 30, a gente pode resumir todo o trabalho ministerial de Jesus nessas 4 colunas. Ele ensinava, ele curava, ele pregava e ele expulsava demônios. E também que o Evangelho de Marcos possui extraordinários milagres narrados, como, por exemplo, o poder de Jesus Cristo. E assim, já para encerrar, eu posso concluir dizendo que nós devemos estar cada vez mais firmes em Cristo e no poder do Espírito Santo para empenharmos no anúncio do Evangelho completo, visando a pessoa por completo. Então, sempre que a gente for apresentar Jesus para uma pessoa, nós vamos ter, e a lição de hoje nos ensina, que a gente tem que ter uma visão completa, espiritual, o emocional e a física. Então é importante deixar isso bem claro. Chegamos ao final deste vídeo, nós podemos dizer que nós aprendemos 3 coisas. O que nós aprendemos do ponto 1? Com o pastor Marcos Santana, que o Evangelho de Marcos nos faz ver que enquanto Jesus viveu na terra, ele mostrou a sua autoridade sobre a natureza de muitas maneiras em várias ocasiões. No ponto 2, com o pastor William Barro, o que nós aprendemos, resumindo? Que ao mostrar o poder que ele tinha sobre os demônios, Jesus estava evidenciando sua autoridade sobre as forças naturais e sobrenaturais, legitimando a sua natureza divina e a sua identidade messiânica. E agora, para encerrar o ponto 3, nós aprendemos que a partir de uma série de milagres realizadas por Jesus, lembra que eu falei de uma simples febre, a ressurreição de uma vida, né? Então, se você pegar lá de uma simples febre a uma ressurreição, você vai ver que o ministério de Jesus foi muito amplo e mostra que ele tinha poder sobre as enfermidades. Lembrando, repito, esse poder não foi tirado, não. Esse poder continua conosco, com a igreja do Senhor, na pessoa do Espírito Santo, para que em nome de Jesus nós possamos dar continuidade a esta obra. Era a perfeição da divindade, tendo autoridade sobre qualquer enfermidade. Isso se referindo a Jesus Cristo. E assim chegamos ao final deste vídeo. Querendo o bom Deus, na semana que vem, vamos reunir de novo aqui, eu com o pastor Marcos e o pastor William Barros, para juntos darmos continuidade ao nosso estudo, que será sobre a lição de número 7. Vamos falar sobre a fé no servo, o Evangelho dos Milagres. Vamos orar? Olha, muito obrigado por curtir nossos vídeos, comentar, compartilhar e se inscrever em nosso canal. Ah, não é inscrito ainda? Como eu falei na aula passada, dá uma força pra gente aí, vamos chegar logo a 100 mil, vamos esparramar, vamos avisar, vamos comunicar com as pessoas, vamos influenciar os crentes para trazer eles para o nosso canal e estar nos ajudando a fazer a divulgação dessa escola maravilhosa, que é essa que eu chamo que é a escola maior e a escola melhor do mundo, que é a nossa escola dominical. Pastor William Barro estará orando agora, junto com ele, vamos fechar os nossos olhos e vamos agradecer ao Senhor por este maravilhoso vídeo, por esta aula completa, por esse momento que passamos na presença do Senhor. Oremos nesse momento. Oremos, meus irmãos. Querido Deus, te agradecemos por mais esta aula. Pedimos, ó Deus, a tua bênção sobre o teu povo, sobre a tua casa, que este domingo, ó Deus, muitos irmãos possam estar na igreja e aprender a tua palavra e serem edificados. E que esta gravação, que esta aula possa ajudar professores, dirimindo dúvidas e ajudando a preparar de forma eficaz a sua aula. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Editora Betel, edificando a casa de Deus.